Formas de pensar. Bem, nós vamos ter 3 formas de pensar. No momento histórico em que nos encontramos, nós podemos identificar já 3 formas de elaboração do pensamento, 3 possibilidades de organizar o pensamento. Primeiro, na história da humanidade, nós vamos ter o pensamento mítico, que foi criado em épocas muito antigas e que não tem autoria, né? Como, por exemplo, o mito de Édipo. São narrativas transmitidas oralmente, de geração a uma geração, ao longo dos séculos, sem ter uma autoria definida, até que passaram a ser registradas na forma escrita, depois de algum tempo. O mito é importante, é uma narrativa fictícia e imaginada, mas que tem um objetivo nobre, que é explicar alguma coisa ou algum acontecimento. A tradição mitológica não é uma exclusividade dos gregos, né? Os africanos, os japoneses, os indígenas, os nórdicos, os celtas, os egípcios, os coreanos também contavam várias narrativas mitológicas. O pensamento mitológico, ele é um pensamento originado na pré-história, nas primeiras comunidades humanas, nos primeiros grupamentos, nas primeiras aldeias, nas primeiras tribos, e ele tinha como finalidade explicar o mundo, a vida. E como a ciência ainda era precária, a filosofia ainda não se fazia presente, então o pensamento mítico, a explicação do mundo real a partir de uma narrativa mitológica, era uma explicação razoável e muito aceita e muito comum nessa época. No Ocidente, em virtude da grande influência da cultura greco-romana, a mitologia ocidental é muito influenciada por esta para a construção de seus valores na cultura ocidental. Ou seja, a mitologia grega, ela tem uma grande influência no Ocidente até os dias de hoje. Elas narram a criação do universo, de forma sobrenatural e servem para explicar a vida terrena e o mundo natural dos homens. As narrativas nacionais sobre a criação do universo. Bem, no Brasil, nós não temos assim uma narrativa da criação do mundo que seja nossa. A narrativa da criação do mundo no Brasil restringe-se às narrativas católicas cristãs. As narrativas nacionais sobre a criação do universo não existem, pois o povo brasileiro adotou uma religião internacional, que é o catolicismo e suas variantes. Portanto, as narrativas da criação do mundo que nós temos são as narrativas católicas cristãs. A narrativa mitológica é uma forma de explicação da realidade que utiliza narrativas imaginárias e sobrenaturais. Nós temos uma exceção que são as narrativas da criação do mundo na perspectiva das nossas tribos indígenas que já estavam aqui quando os portugueses chegaram e fundaram o Brasil, trazendo consigo os padres que disseminaram aqui o catolicismo. Mas como essas narrativas ficaram restritas às aldeias, então a narrativa internacional católica, ela foi a que se hegemonizou, foi a que se consolidou no imaginário coletivo nacional. O mesmo vale para as narrativas afro-brasileiras, que aqui se estabelecem nas religiões de matriz africana, que também tem a sua narrativa mitológica para o surgimento do mundo. Na antiguidade, essas narrativas transmitidas oralmente, de geração a geração, elas foram sendo incorporadas ao cotidiano cultural do povo. Nos dias atuais, nós ainda continuamos a criar mitos e narrativas mitológicas. Porém, os mitos de hoje não têm a mesma abrangência que tinha dos povos da antiguidade. Uma outra forma de pensamento que vai surgir depois é o pensamento religioso. Ele tem um conjunto de crenças que é amparada geralmente num texto sagrado, que é compreendido como uma revelação divina dos deuses aos humanos, no caso politeísta, e do divino aos humanos, no caso das religiões monoteístas. Esse pensamento ele é dogmático, não pode ser contestado. Ele é acompanhado de alguns rituais, geralmente dirigidos por um sacerdote, que intermediam a relação entre o fiel e a divindade. Surgem assim as instituições e elas são hierárquicas. O pensamento religioso tem suas características próprias, como nós acabamos de ver no slide anterior. É um modo de explicação da natureza, dos fatos cotidianos e dá sentido à vida. As religiões se encontram em todas as culturas, desde os tempos remotos até os dias atuais. Na história, por um lado, as religiões fizeram guerras, produziram conflitos, mas nem sempre as religiões foram contrárias à tolerância. Às vezes também construíram convivências pacíficas, até entre concepções religiosas diferentes. Como, por exemplo, na Idade Média, em alguns locais, os muçulmanos conviveram pacificamente com cristãos e com outras
práticas religiosas. E também os cristãos, durante a Idade Média, também conviveram pacificamente com outras religiões. Mas em determinados momentos da história, ambas as religiões fizeram conflitos, fizeram guerras religiosas. Os muçulmanos fizeram as jihadis e os católicos fizeram as cruzadas. Depois vem a terceira forma de pensamento, que é o pensamento filosófico. Esse pensamento é não fantasioso, é baseado apenas no raciocínio, no exame criterioso da consciência, buscando uma explicação racional, fora do sobrenatural. Nesse pensamento não há margem para crendices, para fantasias, para superstições, nem para dogmas religiosos. O pensamento filosófico vai desenvolver uma forma de pensar que pretende se diferenciar tanto do pensamento mitológico, que era uma forma fantasiosa, sobrenatural e imaginativa de explicar o mundo, quanto do pensamento religioso, que era uma forma dogmática de imaginar, de compreender e de explicar o mundo. Mas é interessante destacar que o pensamento filosófico ele vai passar a conviver com essas outras duas formas de pensamento. Platão mesmo utilizava de narrativas mitológicas e, com base nelas, elaborava explicações racionais. A religião também faz muito isso, utiliza-se de metáforas para ensinar dogmas, princípios, valores. Em outros momentos, a mitologia foi combatida como pura mistificação. Hoje é uma relação conflituosa entre mitologia e filosofia.